Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Vai levar esse dom também. Conheci uma senhora que todos os seus filhos batizaram, todos. O genro batizou, o marido, as filhas, ficou somente um filho. E esse filho era a ovelha negra da família, assaltante de banco, seu nome constantemente nos jornais, quando não estava preso, estava na rua, o nome sempre era notícia. E um dia ela buscou a palavra. E o Senhor disse a ela: teu filho, você vai ver na frente do meu povo glorificando o meu nome. Sabe o que ela fez? Deitou e dormiu. Glória a Deus. Nunca mais tocou no assunto. Nunca mais importunou Deus por aquela causa. E esperou. Um dia teu filho chegou na tua casa, irmãos, ela disse: filha, a mãe agora é crente. Teu pai é crente, suas irmãs são todas crentes. Vamos à igreja com a mãe amanhã? Ele falou: vamos. E foram. Naquela noite Deus mandou a palavra dizendo: vou separar os teus amigos de ti. Uns vão para a prisão, outros vão para o cemitério. Você vai sentir o cheiro da morte. Mas quando você estiver sentindo o cheiro da morte, se você lembrar dessa palavra, lembrar desses hinos que aqui foram cantados, clamar o meu nome, Deus vai te livrar da morte. Ele ouviu aquela palavra, era um sábado. Na segunda-feira voltou para os seus afazeres e tinha já alguma coisa planejado. Foram fazer um assalto, deu errado. As autoridades cercaram, houve um tiroteio, perdeu 3 companheiros e 5 conseguiu fugir. Passou mais um tempo, irmãos, na beira de uma represa, encontraram mais 3, era a época do Esquadrão da Morte naquela época, irmãos, e encontraram mais 3 com as iniciais daqueles homens amarrados no pulso. E ficou só aquele moço, filho da nossa irmã, e mais um. Ficaram em 2. Fizeram uma proposta de não se entregar vivo de jeito nenhum. Separado. Um dia onde o moço estava escondido, o filho da nossa irmã, foi cercado pelas autoridades. Ali houve um tiroteio muito violento. Quando acabou a munição que ele tinha na mão, arrombaram a porta, arrancaram ele para fora, colocaram num carro, um outro carro atrás, e foram em destino a desova, que era lá na beira da represa. Quando chegou lá, já estava entardecendo, e irmãos começaram a andar de a pé pelo meio do mato. Um deles tinha um rolo de corda na mão, jogou a corda por cima do galho de um arvoredo, mandou aquele moço sentar. Ele sentou, amarrou os 2 pés, puxou para cima, de cabeça para baixo. Depois de espancar, quase perdendo o sentido, o chefe daquela equipe, com uma arma pesada, encostou no seu ouvido e disse para ele: fulano e Bertano nós matamos aqui. Cicrano e fulano também já foi, só falta você e o fulano para ir embora. Hoje chegou o teu dia, cadeia para você não adianta. Irmãos, aquele moço havia acabado de sair do Carandiru, cadeia para você não adianta, vamos dar um basta para a sociedade. Pode dar o teu último suspiro e você vai morrer agora. E começar a afastar para tomar posição de tiro. O moço de cabeça para baixo, vendo os pés deles indo. Irmãos, quando estavam a certa distância, eles iam levantar a arma para disparar, a dente daquele moço subiu. Ele se viu dentro da congregação. O pregador apontando para ele, dizendo: se você clamar, Deus vai ter misericórdia. Irmãos, naquele momento, ele colocou a mão nas bocas e soltou o brado de guerra: Deus do meu pai e da minha mãe, poupa a minha vida que eu vou te servir na terra. Ele soltou aquele grito que encheu aquele mato. Ele, com os olhos fechados, esperou a arma disparar. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a arma não disparou. 1 minuto, não teve disparo de arma. Quando ele abriu os olhos, aqueles homens estavam ao teu redor e o chefe da equipe perguntando a ele o que ele havia gritado. Resumindo, irmãos, dali ele voltou para o presídio. Quando saiu do presídio, já saiu crente atropelando o demônio e dizendo que Deus é bom. No nome do Senhor, este moço, você não vai precisar gastar gasolina para ir apalpar essa obra, não vai precisar pagar pedágio para ir ver essa obra. Dá uns
fundo dos teus olhos. Esta obra está bem aqui na tua frente. No nome do Senhor, irmão, eu agradeço a Deus que a minha mãe esperou. Levantava para atender o culto, minha mãe assentada, batia no braço da sua companheira e dizia: este é o cara, este é o filho da promessa. Aleluia. Eu agradeço a Deus que durante todo esse tempo Deus não permitiu que as minhas mãos tirassem a vida do meu semelhante. Deus me guardou para que eu não cometesse esse tão grande mal. Irmãos, fui sair dessa vida com 24 anos. Passei por várias prisões, mas Deus me guardou. Glória a Deus. E a minha mãezinha já dorme no Senhor. Mas a promessa que Deus fez a ela, Deus cumpriu. Glória, glória a Deus. Quando eu desci nas águas do batismo, eu fui saindo, o ancião segurou no meu braço, pediu o microfone e disse para a igreja: aumenta a comunhão, que Deus tem uma profecia para esse mundo. Olhando para mim, ele disse: nos lugares que você passou, semeando contenda, violência, volta e semeia a minha paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com 3 meses de batizado, eu entrei no Carandiru de volta pela porta da frente. Fui para a secretaria, onde tinha um diretor que era muito amigo meu da época, conhecido. E ali foi o primeiro que ouviu eu falar da minha conversão. Glória a Deus. E ele me disse essas palavras: a casa é tua. Glória a Deus. Vai lá, faz tudo o que você gosta de fazer. Aleluia, Jesus. Adentrei. Quando eu entrei no pátio, a malandragem vieram me encontrar e disseram: esse disfarce aí, o que está pegando? Eu falei: chega aí, vou tocar o juízo. Irmãos, entrei às 9 horas da manhã. Às 2h30 da tarde, eu estava com 150 presos numa sala de aula. É isso. Aleluia, Jesus. Santa Santa. Se você continua não crendo ainda, pendura a tua harpa no salgueiro e espera o soar da trombeta. Porque hoje é dia. Ou você acredita ou acredita. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Junto com o dom da evangelização, leve o dom da crença na Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nas suas causas, por difícil que seja, busque uma vez só. Aleluia, Jesus. Se Deus te disser: Deus vai aparecer, toca mais uma sua. Aleluia, glória a Deus. Esqueça isso. Aleluia, Jesus. Espere ele aparecer, que ele vai Aleluia. aparecer. São muitas obras que Deus tem feito, muitos são os milagres que não tem. Que Deus me promete ser com filho firme, fiel na sua palavra pelo fim, tendo graças a Deus, porque nascido de pais crentes, na idade de 10 anos, Senhor, com prazer, selando a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Na mesma idade, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batista, tendo graças a Deus, irmãos que ainda moravam no Rio de Janeiro, irmãos que o Senhor falou na minha mocidade, que se eu fosse fiel à sua palavra, eu veria muitas maravilhas. Eu criei naquilo que Deus falou comigo, e fui congregar na reunião da mocidade, na congregação central do Rio de Janeiro. E naquela tarde Deus mandava do céu a sua palavra, ele dizia:
como Pedro, João, entrou pela porta formosa do templo e tinha um coxo que pedia esmola. E Pedro e João respondendo, dizendo: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos que damos. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e te anda. Glória a Deus. Na exaltação daquela palavra, o Senhor nos dizia para nós, moço, naquele tempo, naquela tarde: moço que está aqui, moça que está aqui, se tu crer na minha palavra, a mesma virtude que eu derramei sobre Pedro e João, nesta tarde eu derramo sobre vós agora. E o Senhor, irmãos, visitava todos nós naquela tarde. Se passou 3 meses, eu me esqueci daquela palavra. Fui congregado numa salinha de oração em Engenho Pedreira, no Rio de Janeiro, bastante humilde. E naquela noite Deus mandava do céu a sua palavra e dizia, irmãos, assim: eu habito na casa dos humildes. Vá naquela casa onde não tem uma cadeira para sentar, onde não tem um copo para beber uma água. Lá tem um paralítico, ele é o meu servo. Eu vou fazer com ele uma grande obra. Irmãos, eu fui para a minha casa, orei a Deus, e Deus, na sua divina revelação, me revelou nós, sendo um casado e os outros 2 solteiros, oramos a Deus nós 4. Irmãos, e o Senhor achou por graça nos revelar o bairro, irmãos, o endereço daquela casa também. Glória a Deus. Numa terça-feira à tarde, Deus nos mandou naquela casa. Era uma casinha no alto de um morro, bastante humilde. Irmãos, está escrito assim na palavra de Deus, que quando nós devemos entrar dentro de uma casa, soldar-lhe a casa com a paz de Deus. Se a casa não receber a paz para ti retornará. Glória a Deus. Irmãos, e nós entramos naquela casa e dissemos: a paz de Deus esteja nessa casa. A nossa irmã respondeu amém, chorando, e disse: os irmãos guardam um pouquinho aí fora, porque eu vou apanhar coato, cadeira na vizinha, para os irmãos se sentarem. Glória ao Senhor. Nós lembramos, irmãos, do que Deus tinha dito na palavra: não tem cadeira para sentar. Glória ao Senhor. E nós sentamos, irmãos, naquelas cadeiras, começamos a conversar com o nosso irmão paralítico, aguentamos na cama. E de repente, irmãos, a nossa irmã muito amorosa foi fazer um cafezinho ralo para nós tomar. Irmãos, pegou uma caneca de esmalte bastante antiga, toda quebradinha, era a única caneca que ela tinha. Irmãos, e tomamos um café, cada um só por vez, para que se cumprisse a palavra: não tem copo para beber água. Glória. Conversando das coisas de Deus, irmão, com o nosso irmão paralítico, de repente nós sentimos que quando alguém passou por nós, o que tinha a promessa do Espírito Santo, começou a falar língua. O que não tinha, começou a dar glória a Deus. E um dos irmãos disse assim: está na hora de nós fazermos a vontade de Deus. Ficamos em pé e foi aberto aquela visita no nome do Senhor Jesus. Cantemos 3 hinos, prostramos de joelho na presença de Deus. A um dos seus filhos Deus deu oração. Ao levantar a oração, ficamos olhando um no rosto do outro para ver o que Deus fazia diante do quadro que nós estamos vendo. De repente, irmãos, uma voz meiga e suave, a mesma voz que nesta noite ainda vamos ouvir na palavra. Glória ao Senhor. Falou dentro do meu coração: meu servo, você lembra da minha palavra que falei contigo na reunião da mocidade? Que a mesma virtude que dei a Pedro e João, eu te daria. Eu disse: sim, Senhor. Eis aí agora o paralítico na tua frente. Mande-lhe andar no meu nome. Igreja, eu nunca tinha visto um paralítico andar. E diante de Deus toda a carne treme, santo Senhor. Faça o que Deus está mandando. Eles disseram: não, irmãos, faça, irmão, o que Deus está te mandando. E Deus deu graça, irmão, de chegar perto daquele irmão paralítico. E nosso Deus colocou as suas palavras na minha boca. E Deus deu graça de dizer: irmão, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Ele levantou, ficou em pé. Eu disse: Deus, e agora? O Senhor disse: mande-lhe andar. Irmão, no nome de Jesus Cristo Nazareno, anda dentro dessa casa. Ele começou a andar bem devagarzinho, glória ao Senhor.
a palavra que dizia assim, que quando Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, após alguns dias, ele apareceu aos discípulos dizendo: eu vos salvo com a minha paz. E Deus nos esclareceu naquela palavra, naquela exaltação pelo Espírito Santo, quando vocês se encontravam sentados nessas cadeiras, que vocês sentiram a minha glória, foi eu que vos salvei com a minha paz. Glória ao Senhor, rendo graças a Deus, que Deus cumpriu a sua palavra. Irmãos, e muitas obras no Rio de Janeiro, e a vontade que Deus me mandasse embora para São Paulo, mas não queria sair disso sem a confirmação de Deus. E a Deus, irmãos, falar a palavra, que Deus manda anjo, vai estar junto com seus servos, e vi os irmãos testemunhar também. Eu disse: Deus, tu já confirmou pela palavra, mas eu vou te fazer um pedido ainda na minha mocidade. Manda o teu anjo viajar comigo. Eu vou comprar a passagem na aviação Cometa, na poltrona 33. Na 34 eu quero o teu anjo sentado do meu lado. E Deus, na sua misericórdia, mandou a palavra dele dizendo: moço, eu vou cumprir com o desejo do teu coração. Como Deus, irmãos, vai cumprir com o desejo do coração de alguém que está aqui nesta noite. Irmãos, comprei a passagem de antes, embarquei dentro do ônibus numa sexta-feira, entrei na poltrona 33. Todas as outras poltronas foram se enchendo de passageiros. Já chegando na hora do ônibus sair, irmãos, eu senti o sofá da poltrona 34 abaixar, e uma voz meio e suave disse para mim: a paz de Deus, servo de Deus. Glória ao Senhor. Eu falei amém, comecei a chorar, o Senhor me visitando. Irmãos, aquele varão tinha uma vestidura de um vestido azul celeste que brilhava os meus olhos. Glória ao Senhor. Não deu para mim contemplar o seu rosto, glória a Deus. Mas dentro, graças a Deus, igreja, que aquele anjo me acompanhou para dentro de São Paulo. Glória a Deus. No tempo certo, o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, que nos dava uma filha com saúde. Vi muito milagre que Deus fez na minha vida, dando graças a Deus, irmãos, que eu achava. Um dos irmãos dizia assim, que quando o moço casava, irmãos, Deus não ia fazer mais milagre com ele, porque ele perdia a santidade. Eu disse: não, Senhor, eu quero que tu dobra as obras que tu fez comigo na minha mocidade. Glória a Deus. Irmãos, depois de casado, Deus preparou, viajei, irmãos, o Senhor me trouxe, quando o servo de Deus contava, que entrou numa casa e não tinha nada. E o Senhor disse: conta do milagre que eu fiz dentro de Cambuquira, irmão, no interior de Minas. Desde o braço de viajar para lá, conhecer nossa irmã Fátima, nosso irmão Itaí, encarregado de orquestra, nosso irmão Vicente, que é operador em Cambuquira, que é o pai do nosso irmão Itaí, nos recebeu com muito amor numa sexta-feira. No sábado ele disse para nós: irmãos, eu tenho prazer que os irmãos vão almoçar na minha casa. Foi eu, minha esposa e mais duas irmãs. No sábado, meio-dia, cheguei na sua casa, começamos a conversar das coisas de Deus Pai. Irmão, de repente, ela preparou almoço para nós comemos. E quando provamos daquela comida, eu disse aos irmãos: essa comida está diferente, está muito gostosa. Mas se passou aquele sábado, domingo, na segunda-feira, fomos congregar num bairro chamado Bairro do Portão, que pertence à região de Cambuquira. Irmãos, Deus abençoou muito naquela salinha. E ao terminar aquele santo culto, a nossa irmã Fátima, chorando, disse para nós: irmãos, na liberdade do santo testemunho, eu não tive força de contar o que Deus fez comigo durante os 3 dias que os irmãos tiveram na minha casa. Eu disse: conto, irmã, Deus me manda contar agora. E os irmãos que estavam lá fora entraram todos para dentro novamente. Ela disse: os irmãos sabem, irmãos, que Deus me deu 8 filhos, e eu e minha esposa, nós somos 10. Irmãos, e Deus preparou que eu tenho prazer de receber os anjos de Deus na minha casa. Mas naquele dia não tinha na minha casa, não tinha um arroz, não tinha um feijão, eu não tinha um óleo, não tinha nada para dar para os irmãos, a não ser uns franguinhos no quintal. A minha vizinha, que não é crente, que todo dia briga comigo, me xinga, porque eu sou crente, naquele dia ela bateu na porta da minha casa chorando, disse assim: dona Fátima, não sei porquê, eu fui no mercado, fiz umas comprinhas, e quando eu estava guardando as minhas compras, o teu Deus falou dentro do meu coração: para dar para você pouquinha coisa, a senhora aceita? O Senhor disse no coração dela: aceita, porque esta é a minha vontade. Glória ao Senhor. Ela disse que o teu Deus mandou te dar uma lata de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1,5 quilo de macarrão,
um enguido de tempero arisco, uma latinha de massa de tomate. Ela disse, Deus, é tão pouco. O Senhor disse novamente, aceita, porque esta é a minha vontade, glória a Deus. Quando nós pensamos, irmãos, que está pouco para nós, para Deus está tudo certo. Irmãos, ela disse, irmãos, os irmãos sabem que eu e minha esposa não somos 10. Juntos meus filhos, irmãos, juntos os irmãos que vieram, fizeram um total de 14. Juntos 3 irmãos de 3 corações, fizeram um total de 17. E mais 3 parentes do meu sogro fizeram um total de 20 pessoas na minha casa. Há 20 pessoas, almoçou no sábado, jantou no sábado, almoçou no domingo, jantou no domingo e almoçou na segunda-feira. E quando eu vinha para a igreja, ainda tinha comida na minha panela, glória. E se a igreja quiser comer, ainda tem comida na minha panela para todo mundo, glória. O Senhor multiplicou o seu alimento, glória. Irmãos, eu tenho certeza que nesta noite Deus vai multiplicar uma coisa para essa igreja. O nome dele será glorificado. Oh, Senhor, dando graças a Deus, que dali Deus deu graça de nós irmos até 3 corações. Conheci uma irmã na obra da piedade, muito amorosa, disse para nós, irmã, eu tenho necessidade de muita visita. Vamos orar ao Senhor, falamos para ela, se Deus nos mandar na tua casa, nós vamos, porque nessa obra, toda a vida ela foi guiada e ouvida pelo Espírito Santo. O Senhor disse para nós que devíamos fazer visita naquela casa. Ela veio contente, alegre, disse, eu vou preparar um almoço para os irmãos. Irmãos, chegamos às 10 e pouco da manhã, quando o almoço estava pronto, nós fomos orar a Deus, para agradecer a Deus o alimento que Deus tinha preparado. Naquela oração, a glória de Deus se manifestou entre nós, e Deus tomava sua serva, que cantava o hino, irmão 79, na linguagem do Espírito Santo. E percebemos que naquela manhã, já passando para a tarde, Deus ia fazer uma grande obra. Sentamos em volta da mesa, alimentamos o nosso corpo de carne. Irmãos, eu fui o primeiro que acabei, sentei na sala. De repente, a porta da sala se abriu e entrou um homem, irmãos, gordo, baixo, cabeludo, irmãos, pisando descalço no chão, de bermuda, de camiseta, todo cabeludo, sujo, cheirando a mal. Passou por nós pela sala, pela copa, puxou uma das cadeiras, sentou, e o Senhor disse no meu coração, vai, puxa uma das cadeiras, senta com ele na cozinha e fala com ele da minha palavra, glória ao Senhor. Irmãos, eu fui, puxei, fiz o que Deus estava me mandando, eu comecei a conversar as coisas de Deus com ele, ele começou a chorar. De repente o Senhor disse no meu coração, porque Deus fala dentro do nosso coração, meu servo, hoje aqui é união de família, manda ele abraçar esse homem que está em pé, e é seu irmão, manda abraçar o seu irmão, que há muito tempo ele não abraça o seu irmão. Irmãos, o seu irmão não fez execução dele não, abraçou ele daquela situação, os dois choraram, para a glória a Deus. Manda abraçar a sua irmã, abraçou a mesma coisa. Quando abraçou a sua mãe, que é da obra da piedade, ele beijava ela, ela beijava ele, era uma cena tão linda, e nós chorávamos com aquilo. Irmãos, ela disse para nós, irmãos, o irmão sabe por que nós estamos chorando? Eu disse, não, Cristo mandou os irmãos aqui. Eu disse, por que, irmão? Ela disse, 20 anos, meu filho preso, encorrentado, no porão da minha casa. 20 anos que eu não recebia os irmãos dentro da minha casa. 20 anos meu filho parado na graça. 20 anos que não abraçava meu filho e não saudava ele com o óculos santo da caridade. Deus libertou meu filho. Glória.
de Deus. Eu estou contente porque tinha prazer de congregar junto convosco. Eu sei que isso é a preparação de Deus. Graças a Deus que ainda na minha mocidade, irmãos, nasci em Juiz de Fora. Irmãos, fui criado no Rio de Janeiro, na idade de 18 anos, para 19. Deus me mandou novamente na cidade que eu nasci, de um dos parentes. E naquela cidade eu fiz amizade com a Irmandade, com o Ministério, com os anciãos, cooperador de ar. Irmãos, e dentro daquela congregação, no banheiro, conheci um moço. Irmãos, que fizemos uma amizade em conjunto. Irmãos, ele era músico na congregação. E aonde eu ia junto. Aonde ele ia, eu ia junto com ele. Eram os especiais de batismo, reunião da mocidade. Ele tocava o seu cristão, e quando Deus me deu, irmãos, um pouquinho de voz para louvar o seu nome, eu tinha prazer de ficar saindo de louvores a Deus, dentro do ônibus especial. Rendo graças a Deus que chegou a época que ele serviu o exército. E um dia ele disse para mim, filha, se for para me pecar, Deus vai me matar, ou vai me recolher. Eu disse para Ciel, você não vai pecar, nem Deus vai te recolher, e nem Deus vai te matar. É o amor entranhado entre nós. Ele não ficava sem mim, não ficava sem ele. Irmãos, era uma amizade santa, bonita, sem malícia, com o amor do Senhor. Irmãos, dia 5 de setembro, irmãos, Deus me mandou na casa de uma família parada na graça. Nunca esqueço. E dia 7 de setembro havia reunião da mocidade no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E dia 8 de setembro, Maciel completava 20 anos de idade. E nós, moços e moças, tínhamos feito um bolo especial para, irmãos, festejar o seu aniversário dentro daquele ônibus. Irmãos, ficaram no dia 7 de setembro. E quando naquele dia que Deus me deu graça de fazer visita, que é o dia 5 de setembro, irmãos, eu voltei alegre e contente, porque Deus trouxe toda a família na graça. Ainda chamou uma bombeira de linha. Eu fiquei contente com aquela visita. Meu irmão parado 20 anos na graça que Deus trouxe ele novamente. Quando eu cheguei na casa do meu tio, meu primo Isaac, me abraçou chorando. Ele disse, sim, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu disse, como que é? Ele disse, Deus recolheu no céu. Irmãos, entrou uma angústia dentro da minha alma. Eu desci pro porão onde eu dormia, na casa dos meus filhos. Comecei a chorar, falar com Deus. E disse, Deus, Ele era o meu companheiro. Aonde eu ia, Ele ia junto comigo. Aonde Ele ia, eu ia junto com Ele. Quem vai me consolar agora? Glória ao Senhor. Irmãos, ele estava servindo o exército. Passou-se aquela noite velando o seu corpo. E o seu funeral foi aquele dia. E Deus tomou o seu servo na palavra e dizia assim, igreja, esse moço era o Davi, e o gigante queria matá-lo, mas como Davi nunca perdeu batalha, eu levei ele por reino da minha glória. E o Senhor perguntou, a mocidade tem andado em santidade? Houve um silêncio em cada um de nós, recuperando, examinando a nossa consciência, para que quando Deus viesse nos buscar, havia em nós uma preparação também, glória ao Senhor. Irmãos, ali encerrou seu funeral, estava capitães, tenente, major do exército. Fomos embora, irmãos, para o cemitério. Eu fui o primeiro que passei mal na alça do caixão do Maciel, chorando, e o ancião do meu lado. E eu perguntava para ele, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele também, com os olhos rasgados, ele dizia, não existe consolo, irmão Silas. E a mocidade chorando, e nós subíamos e perguntávamos para ele, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele dizia, não tem consolo. Quando chegou no alto do morro, irmãos, antes de chegar à sua cova, o homem capitão, junto ao tenente, disse, homenagem ao corpo de Maciel, foi tocada uma música na corneta muito triste, e deu 5 quilos de festim. Irmãos, quando tocava aquela corneta, machucava nós, porque estava despedindo de Maciel, glória ao Senhor. E ele era considerado o melhor músico da congregação, porque quando tocava o seu pistão, ele tocava de alma, de coração, glória ao Senhor. De longe nós percebíamos Maciel está na congregação, porque o som do seu pistão encontrava conosco lá na rua. Glória a Deus, na altura. Irmãos, e vamos subindo o morro e perguntamos, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele disse, não tem consolo. Quando chegou em cima, encarregado de orquestra, irmãos, amava muito Maciel também. Ele disse, pela última vez, nós vamos ver o corpo de Maciel. Abriu a tampa do caixão, levantou as mãos para cima e disse essas palavras, Maciel, nós vamos sentir falta do teu glória. Oh, Maciel, nós vamos sentir falta do teu aleluia. Maciel,
nosso coração e perguntarmos novamente, irmão, quem vai nos consolar agora? Ele já chorando disse, não tem consolo. E ali foi enterrado o corpo de Maciel, colocou a coroa de flor em cima do seu túmulo e ficou em cima capitão, tenente, major, cabo, sargento e alguns irmãos e algumas irmãs que nós olhávamos para a cova interessado para ver ainda o que Deus fazia. De repente o ancião disse para mim, irmão Silas, destampa eu dei um número da cova de Maciel, porque a coroa de flor tampava o número. Eu fui lá, reguei devagarzinho, ele puxou o inário do bolso e disse, Senhor, nós vamos cantar o número da cova de Maciel. Glória ao Senhor. Abriu o inário, irmãos, e alguns irmãos junto conosco, nós começamos a cantar. Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos a força? Ele também sofrer. E quando nós cantamos, o Senhor batizou na alma com a promessa do Espírito Santo. O capitão, tenente, major, o cabo, o sargento estava chorando e sem querer dava glória a Deus nessa e o Senhor perguntou para mim, pergunta para mim agora, quem vai te consolar? Irmãos, nesta noite o Senhor vai consolar muito a família. Glória ao Senhor. Quando você lembrar de mim, o mesmo consolo que Deus me deu, daquele que era meu companheiro na terra, o Senhor te dará um consolo ainda nesta noite. Bendito seja o Senhor, e o nome de Deus tu glorificarás. Por essa força, peço perdão pelo horário, irmãos que abençoe, mas Deus me limpa a colocar essa obra. E a minha congregação, a cidade de Tiradentes, São Paulo, região do Goiás, aonde Deus me dá graça de congregar, levarei a vossa salvação com a paz de Deus. Rendo graças a Deus por tudo, e Deus por Jesus Cristo seja louvado. Nesta noite também agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, ainda nos dias da minha mocidade, das vaidades e das ilusões do mundo. O Senhor me tem guardado e de entre as suas jovens tem preparado uma para ser minha esposa e tem abençoado o nosso lar, nos dando 2 filhas. Agradeço a Deus que minha filha nasceu, irmãos, e Deus nos deu a graça dela assim recém-nascida. Eu acredito que nos 8 ou 10 dias houve até uma crítica no meio da nossa família. Minha esposa colocou uma roupinha de frio, pelo mês de julho fazia muito frio, e fomos congregar, irmãos. Naquela noite congregamos numa igreja e Deus tomava o seu servo na palavra. Irmãos, o cooperador daquela localidade dizia assim, minha esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia, bem-aventurada é você, mãe, que já nos primeiros dias de vida trouxe a tua filha para congregar dentro desta casa de oração. O Senhor faz uma promessa na vida desta criança. O tempo se passará e antes dela completar 7 anos de idade, eu selo ela com a promessa do Espírito Santo. Passou-se, irmãos, o tempo, nós em Igaraçu do Tietê, e minha esposa falou, bem, você sabia que amanhã, ou melhor, na quarta-feira, a Ana Paula vai completar 7 anos de idade? De verdade, tá bom. Naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco o nosso irmão Maurício, que atende em Anabias. A glória de Deus desceu na igreja e na última oração o Senhor selou minha filha com a promessa do Espírito Santo. Hoje ela está com 13 anos, não é batizada, mas o Senhor cumpriu o que ele falou também. Numa outra oportunidade, irmãos, eu estava no velório e
na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância e teve alguém que falou, não vai atender o funeral não. Então eu vou chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim com um ar de riso, zombaria, pois bem, senhor Demilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas não emoção. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Vamos recomendar o corpo dela. Tá bom, não tem problema. Pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro e veio um rapaz cabeludo de cavanhaque e olhando para mim disse, é irmão que é irmão de Milson? Eu falei, sim, sou eu, irmão. Ele disse, o senhor conhece o senhor Manuel? Irmão Manuel, eu conheço. O senhor sabe que ele está morto? Eu falei, não, sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor e para o senhor ir fazer o funeral dele. Eu falei, olha filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa e de lá você me explica e nós voltamos e, se não puder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou, tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, na Nazaré, dentro do carro chorando. Falei, bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral, tá bom? E chorando já falei, mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, ele falei, pode falar. Ele disse, é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro. E ele disse, eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Mas tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei, ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei, e quando eu abaixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3. Olha que coisa esquisita, ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que era um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro que estava em coma voltou em si e começaram a conversar um com o outro, glória ao nome do Senhor. E ele falou, olha, senhor Demilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo com o senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita, olha essas coisas de crente, tá morre, não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo a minha cabeça, senhor Demilson, por mais sagrado que tem na terra, não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho, glória ao nome do Senhor. Ele disse, então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas palavras, você sabe que o teu sogro é um herói, glória ao nome do Senhor. Ele falou, eu já com medo, querendo chorar, herói por quê? Bendito é o nome do Senhor, herói, porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava um glória para Deus dele, santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Demilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou a teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro
hospital, não cobriu a gasolina, sim, me lembro. O que você fala a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente e ele disse para mim, olha meu cabelo, seu Deus, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois, eu me encontrei com o Senhor e encontrou. O Senhor não falou para mim lá no microtério, lá, para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem. E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. O Senhor te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma. Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado. E vinha passando uma irmã e naquela noite ia congregar uns irmãos em casa, no culto, depois ia jantar em casa. E eu tinha um chequinho de uns 15 dias de 25, 28 reais. E quando eu avistei aquela irmã, o Senhor falou dentro do meu coração. Eu mandei a minha serva ir no açougue e ela não tem um tostão. E eu preparei você aqui. Esse cheque que está no teu bolso não é mais teu, é meu. E Senhor, tem misericórdia. A irmã estava passando, paz Deus, amém. Deus preparou essa importância para a irmã. Ela começou a chorar e disse, irmão, Deus mandou ir para o açougue e que no caminho ele ia preparar a minha mistura de hoje. Tá bom? Mistura para a irmã. E para os irmãos que iam jantar em casa à noite. Senhor, tem misericórdia. Nossas esposas, acho que elas passam tanta prova, né, irmãos? Quando eu contei para ela, falei, se Deus fez, Deus vai criar o caminho. Quando Deus preparou que os irmãos chegaram, minha esposa foi mexer com a janta. Não precisa janta, não. Deus já preparou, irmão, trouxe uma comida pronta na nossa casa, com mistura e tudo. Os irmãos foram embora, era 25 reais. Veja bem, irmandade. Os irmãos foram embora, bendito é o Senhor. E quando foram embora, no outro dia, estava eu tomando banho, escutei minha esposa que deu um grito lá na cozinha. Bem, corre aqui. Falei, espera um pouco. Bateu na porta, abri. Aleluia. Em cima da mesa, quando os irmãos saíram, deixaram um cheque de 150 reais. Vocês acreditam nisso? E junto com o cheque um bilhete escrito, o Senhor é o vosso pastor e nada vos faltará. Ore o nome do Senhor. Falei para minha esposa, olha, ontem era domingo, demos 25 para a irmã. Hoje já é segunda-feira, o Senhor já me deu 6 vezes mais, já tá bom. Quando eu estou acabando de falar, olhando para o cheque de 150, bateu no portão, minha filha falou, tem um irmão que quer falar com o pai. Pedi por não entrar, paz Deus, irmão de Deus, amém, um irmão de Pederneiras. Então, irmão, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Não lembra daquela pampa que o irmão vendeu para mim? Falei, lembro, irmão. Falei, então, não lembra que ficou uma parte para nós acertar? Ah, Senhor, lá vão os 150, então. Falei, irmão, quanto que eu fiquei devendo para o irmão? Falei, não é o irmão que ficou devendo para mim. Fui eu que fiquei devendo para o irmão. Não lembra que foi um ano que nós fizemos esse negócio? Sim. Eu estou indo agora para Santa Catarina. Quando eu passei no trigo, o Senhor mandou vir aqui te pagar. Glória ao nome do Senhor. Tá bom, meu irmão? Quanto, eu nem lembrava mais disso. Quanto que eu não ficou me devendo? 70 reais. Falei, tá bom, vou pegar o troco. Mas troco da onde? Tinha só um cheque de 150. Ele me deu, irmãos, aleluia, 2 notas de 50. Falei, vou pegar o troco. Falou, não, irmão. Quando o Senhor falou para mim, bendito é o Senhor, que eu tinha que pagar, o Senhor falou, já faz um ano. No lugar de 70, dá 100 pro meu servo. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então, olha o que é esta obra. Glória ao nome do Senhor. Olha o que é a obra de coleta. Bendito é o Senhor. No domingo de 25 reais para não comprar a sua mistura. Segunda-feira eu estava com 250 reais. Vocês acreditam nisso, irmãos? Irmãos, eu tinha recebido um certo dinheiro. E quando ele passou, me saudou. Eu falei, irmão de Deus, não vai amanhã no meu casamento? Aí, se Deus preparar, eu vou.
Quando eu falei, se Deus preparar eu vou, o Senhor falou no meu coração, está faltando alguma coisa no casamento do meu servo. Esses 50 reais que está, isso foi nesse ano, esses 50 reais que está no teu bolso não é mais teu. Dá para o meu servo para ajudar no casamento. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. 50 reais, Senhor, tem misericórdia. Dá para o meu servo, não é mais teu. Irmão Nelson, isso aqui Deus preparou para o irmão. Ficou contente, alegre, irmãos. E Deus criou um caminho, preparou minha viagem para os Estados Unidos. Irmãos, não paguei um centavo. Estive, irmãos, em algum estado, mas vou contar só essa. No estado da Flórida, congregamos em Miami. E depois, quando estava em Orlando, despedindo daqueles irmãos não me saudou. Eu falei, irmão, isso aqui Deus preparou para o irmão. Bendito é o nome do Senhor. E quando, irmãos, peguei o envelope e coloquei, quando cheguei em Washington, onde estava hospedado, abri aquele envelope. Dentro daquele envelope tinha $1.000. Glória ao nome do Senhor. Convertendo R$3.000. Sabe o que o Senhor falou para mim? Meu servo, os 50 reais que você deu para o meu servo para o casamento, eu estou te devolvendo 60 vezes mais. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vou contar só mais uma de coleta. Por essas obras desse ano. Eu entrei esses tempos atrás, irmão. Eu estava fazendo uma entrega em Santa Bárbara do Oeste. Eu entrei dentro de um restaurante para me almoçar. Quando eu estava para almoçar, na frente do restaurante, tinha um rapaz que disse assim para mim, moço, o senhor não paga uma marmitex para mim? Eu olhei para aquele rapaz e falei, olha, eu estou aqui também por misericórdia de Deus. Se eu contar minha situação com você, se eu falar que eu não tenho dinheiro, até que eu tenho, mas eu tenho muito compromisso, você me desculpa, mas eu não tenho condição. Deus que te abençoe. Eu falei, amém. Entrei, irmão, comi ali uma comida simples e quando eu acabei de comer, o Senhor falou dentro do meu coração, meu servo, você está satisfeito? Eu estou, Senhor. Tá, precisa de mais alguma coisa? Não. Lá fora está aquele homem que não tem a minha graça. É uma alma errante e que se Satanás leva ela pelo caminho que quer. E ele está com fome. E ele pediu para você uma marmitex que custa R$4 e o seu coração endureceu para não dar. Agora eu estou falando para ti. Dá um marmitex do almoço, dá um marmitex da janta, dá um guaraná para o almoço e um guaraná para a janta. Vocês acreditam nisso, irmão? Senhor, se eu tivesse dado só um marmitex já estava bom. Então tá bom. Desembolsei dali uns quase R$14. Falei, olha, eu não tinha para te dar, mas dá glória a Deus, meu coração é duro. Mas o Deus que eu sirvo mandou te dar isso daqui. Ele olhou, ficou olhando assim para mim e foi embora. Bendito é o nome do Senhor. Estou na minha casa. Passou assim uns 2, 3 dias, estou na minha casa. Telefone, irmão, do estado de Massachusetts, dos Estados Unidos toca. Paz Deus, Deus, amém. Qual é a tua conta bancária? Tal. Deus mandou depositar R$700 agora na tua conta. O Senhor falou para mim, eu estou pagando os 14 que você deu para o homem. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então, coleta, vamos servir a Deus naquilo que Deus nos pede, naquilo que Deus toca no nosso coração. E o Senhor tem muito mais para nos dar. Pode se chamar um outro hino. Está aqui. Conselho da palavra de Deus. O conselho de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, ela ultrapassa até a nossa imaginação. Deus, irmãos, é um ser que em tudo Ele é superior. Ele é formador. Ele é o Criador. Ele te criou. Ele te formou. Esperou que o teu próprio corpo, a tua própria mente saísse da infância ou na adolescência, na média idade e na velhice. Ele se encontrou com a tua alma. Te chamou nesta graça e escreveu o teu nome no livro da vida. E
se nós formos fiéis, vamos morar com Ele dentro da sua glória. Mas para que nós possamos chegar na glória de Deus, nós temos aqui uma caminhada, nós temos aqui, santo é o Senhor, os caminhos da nossa própria vida, e dentro dos caminhos da nossa própria vida encontramos com vários personagens, o personagem da prova, da luta, da guerra, da aflição, da tentação. Mas olha o que Deus manda por esta palavra: se vieram buscar o dom de Deus, o primeiro dom, aleluia, já derramei amor na minha igreja, glória ao nome do Senhor. E agora, no nome do Senhor Jesus, igreja, Deus vai dar um dom para a igreja inteira agora. Vocês acreditam? Bendito é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba o dom de vencer. Glória ao nome do Senhor. Com este dom, você vai vencer a tua luta, você vai vencer a tua guerra, você vai vencer a aflição, a tentação que se levantou no teu próprio caminho. Com este dom, você vai vencer no teu ministério, você vai vencer tocando, você vai vencer cantando. Com este dom, aleluia, na criação dos teus filhos, você vai vencer. No teu casamento, você vai vencer. Na tua viagem, você vai vencer. Aleluia, na enfermidade que apresentou no teu corpo, você vai vencer. Glória ao nome do Eterno, aleluia. No currículo que você mandou, você vai vencer. Aleluia, no vestibular que você vai prestar, você vai vencer. No concurso público que você vai prestar, você vai vencer. Eu serei a tua mão, eu serei o teu olho, eu serei a tua boca, eu serei a tua expressão, eu serei o teu tato, eu serei o teu olfato, eu serei, glória, as pálpebras dos teus olhos, eu serei o cálcio dos teus ossos. Alabai a glória ao nome do Senhor. Eu serei a gotícula do orvalho, o sol do meio-dia, o eclipse e a cauda do cometa. Eu serei na tua vida o vento tempestuoso, a nuvem cheia de água. Aleluia, eu serei na tua vida a onda do mar, o gelo do iceberg. Eu serei na tua vida a profundidade do oceano, o infinito do universo, a profundidade do abismo. Em nome do Senhor Jesus, eu convoco agora a natureza, a lua, o sol, o ar, os pássaros, e a própria natureza vai te ajudar para você vencer, para você lutar. Se a tua vitória depende de água, água terá. Se a tua vitória está no rio eu vou abençoar. Natureza, aonde tiver esses homens, aonde tiver essa mulher, trabalha, cria, transforma, porque eles vieram buscar o dom e eles saem dessa igreja hoje vitoriosos, com poder, com virtude, com santidade. O que você veio buscar, a luta que você está passando, a guerra que entrou na tua casa, a cunha que o adversário quer colocar e separar o teu casamento, em nome do Senhor Jesus, receba o dom de vencer agora, receba o dom de vencer agora, você vai vencer. A missão da terra é gerar. E toda a terra, ela é a dádiva que ela tem a Deus. É um pagamento que ela tem. E a terra é fiel. O que lança nela, ela faz brotar. Glória ao nome do Senhor. Mesmo deserto, ainda que nele não tenha aquela plantação, e que tenha uma relva seca, ou que tenha aquelas dunas de areia, mas a intenção do deserto também é gerar. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Criador. Por isso que Deus falou para Eva, aleluia, que ela salvar-se-ia
gerando filhos. Eva veio da onde? Eva veio também do pó da terra. Olha o nome do Senhor. Vocês acreditam nessa palavra? Aleluia. Foi feita uma mulher para estar do lado do Adão, para estar no próprio jardim, na alegria, no prazer e no contentamento, mas pela desobediência e pelo pecado, então você vai se salvar gerando filhos. Glória a Deus, porque está na condição da terra e a própria procriação, e Deus mostra para todo crente, Deus mostra para todo homem, Deus mostra para todo ser, Deus mostra para toda a tecnologia que Ele é o primeiro e Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Glória ao nome do Senhor. E Ele mostra para todo homem também que Ele é também geógrafo. Bendito é o Criador. Deus mostra para todo mundo que na qualidade do seu espírito, bendito é o Senhor, Ele cria, Ele forma. Deus é matemático. Você acredita nessa palavra? Mas como que Deus é matemático? Bendito é o Criador. Quem pode pegar o que Deus manda pregar? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como que Deus é matemático? Deus é matemático. Qual é a primeira equação da matemática? É o somar, é o mais. Glória ao nome do Senhor. A palavra haja, ela começou a somar. Bendito é o Criador. Pode pregar o que Deus manda pregar? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e Deus disse, haja luz. Glória ao nome do Senhor. Além de Ele criar a palavra, Ele já estava dando um caminho para o homem entrar. Se você entrar no movimento das águas, você consegue ter a luz. Você acredita nessa palavra? Ele já estava dando ideia para o homem no futuro construir uma hidrelétrica. Você acredita nessa palavra? No movimento das águas ele estava, e a primeira palavra, haja luz. Mas olha o que Deus manda pregar, para que o homem consiga, aleluia, criar, aleluia, eletricidade. Ele tem que ter uma energia, ou hidrelétrica das águas, bendito é o Criador, ou eólica do vento, ou uma atração corporal, física, humana, ou até mesmo animal. Mas dá glória para o meu nome. Vai na profundeza das águas e veja lá um peixe chamado peixe elétrico, sem energia humana. Eu coloquei eletricidade nos seus poros. Você tem glória para me dar? Glória ao nome do Senhor. Eu mostro para qualquer homem que eu sou o maior pintor da terra, porque todos os pintores, como ele tem que pintar, ele precisa de tinta, ele precisa de pincel, e ele precisa de um quadro. Então dá glória para o meu nome. Sem tinta, sem pincel e sem tela, eu pintei o arco-íris. Você acredita nessa palavra? Glória ao nome do Senhor. Olha o que mais eu tenho para pregar. Aleluia. O homem desenvolveu uma coisa chamada relógio, e do próprio relógio ele criou o despertador, e criando o despertador, bendito é o Criador. Você acredita nessa palavra? É para lhe amanhecer. Então dá glória para o meu nome. Eu entrei no cântico do galo, eu fiz o despertador da madrugada, sem uma corda, sem energia. Ele começa a cantar, e se o galo canta, essa igreja vai cantar. A minha virtude é de tomar, a minha glória vai me pegar. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que de tudo que o homem fez, ele copiou do que eu criei. Se ele fez um avião, o que é avião? Avião é ciência. Mas para o homem fazer a ciência, ele teve que se espelhar na sabedoria. E a sabedoria criou o pássaro. E se a sabedoria não tivesse criado o pássaro, o homem não teria o exemplo do avião. Você acredita nisso? Glória a Deus, irmãos. A glória a Deus por esta palavra. Porque tudo que o homem tem, ele cria dentro de tecnologia, ele cria dentro de ciência. É um homem que passa a cultura para um outro homem, é um reitor que passa a cultura para um doutor, é um doutor que passa a cultura para um mestrado, é um mestre que passa a cultura, aleluia, bendito é o Criador, aleluia, para quem está na faculdade, é cultura. O homem consegue passar a cultura dele, consegue mostrar cientificamente, tecnologicamente, ele consegue mostrar a composição e tanta coisa. Mas escuta o que Deus
Deus tem para pregar. Tudo que é ciência, bendito é o Criador, é caminho que o homem toma, mas a sabedoria, ela já edificou a casa. Ciência você adquire de uma faculdade, de uma escola, de um supletivo. Você acredita nessa palavra? E olha o que Deus tem para pregar, para dar aula para uma mesma classe. Os alunos têm que estar no mesmo nível. Se ele é nível ginasial, ele tem que estar no nível ginasial. Se ele é ensino médio, ele tem que estar no ensino médio. Se ele é nível superior, porventura um professor, ele consegue dar aula para um doutor e para uma criança de 4 anos. Não tem professor, então dá glória para o meu nome. Eu trago aqui uma igreja inteira e dou a mesma aula, dou a aula para o doutor aprender, e eu falo da palavra para a criança de colo também entender. Se tem glória para me dar, eu pego um nível diferente, mentalidade diferente, ideologia diferente. É o velho que está pensando em se consagrar, é o moço que está pensando em casar, é a moça que veio buscar a confirmação do casamento, é o novato que precisa cantar, é o canceroso que precisa ser liberto. E Deus manda pregar. Eu agora, pelo poder desta palavra, eu estou secando um câncer dessa igreja agora. Os níveis são diferentes. Um com uma espiritualidade, outro com 40 anos de caminho, e outro que batizou semana passada. Com uma palavra eu encho toda a vossa alma. Da glória para o meu nome, que para o mestre passar na faculdade, na escola, ou ele precisa da tela de um computador, ou ele precisa de um giz, de um quadro negro, mas da glória para o meu nome, o que eu escrevo não é na tela, não é no quadro, a minha palavra está sendo escrita na tua alma. E o que eu vou escrever na tua vida em 2003, glória ao nome do Senhor, conseguirá entender quem tem o meu espírito. Eu vou escrever coisas novas, eu vou escrever virtude nova, poder novo. Eu abro um novo horizonte na tua vida, eu abro um novo caminho, eu te dou uma nova linguagem, eu te dou mais virtude, eu te dou mais poder. Aleluia, bendito é o Criador. A expectativa está na terra. O que será o ano que vem? O que vai acontecer o ano que vem? A economia está olhando, os contabilistas estão fazendo os seus balanços. Pode pregar, os economistas da terra, ela está na expectativa, e os que buscam a própria magia, eles estão procurando em seu próprio adversário poder e adivinhação. Eu quero falar alguma coisa para que a reportagem ouça e eu fique famoso. Então escuta esta palavra, bendito é o Criador. O que o diabo dá lá na frente ele cobra. Se acredita nesta palavra, o que Satanás dá para o homem, lá na frente ele cobra. Se ele dá impulsão, idolatria para o homem, subir num palco, pegar uma guitarra, um microfone e cantar, lá na frente ele cobra com a droga, ele cobra com a morte precoce, ele cobra com o suicídio. Se acredita nesta palavra, se Satanás dá para o homem agilidade para jogar e se transformar num astro, ele cobra com a solidão, ele cobra com a velhice. Então tudo que o diabo dá, ele cobra. Mas entra agora dentro do meu espírito, eu vou te dar meu poder, eu vou te dar minha virtude, oh minha glória,
perfume. Você pode ter certeza, se até na tiririca quebrada, se o dom de Deus tocar, ela tem cheiro de rosa. Glória ao nome do Senhor. Pode pegar essa palavra, igreja. Bendito é o Criador. Pega o dom de Deus e faça dele uma semente. Bem-aventurado é o passarinho que picar aquela semente, porque o seu cântico excederá todos os cânticos, excederá o cântico do cardeal, excederá o cântico do roxinol, excederá o cântico da sabiá, excederá o cântico do canário, excederá o cântico, aleluia, do miraboru. Ouça, bendito é o Criador. Se o dom de Deus tocar numa alma, tocar num ser, tocar num corpo, a excelência começa a aparecer. E para terminar a palavra, tudo que é ciência, e que é ciência, é duas torres sendo levantadas. Bendito é o Criador. E dois homens batendo no peito, uma nação batendo no peito. A maior torre, a maior economia, a maior símbolo da nossa força. O que é ciência? É avião voando em toda velocidade, chocando com a torre. Então olha o que Deus manda pregar. Ciência destrói ciência, ciência se choca com ciência, ciência acaba com ciência. A glória do meu nome. A ciência subiu a torre, a ciência derrubou a torre. O que a sabedoria criar, não tem diabo que derrube. Acredita nessa palavra? Então Deus Todo-Poderoso, eu arranco agora da tua mente toda a ciência maligna, toda a ciência de mal e diabólica. E em nome de Jesus, a minha sabedoria, ela entra no teu coração agora. Deus seja louvado. Agora nós vamos esperar os dons de Deus. Você entendeu o que é o dom de Deus? Você entendeu, irmão, o que é o dom de Deus? Você entendeu o que é o dom de Deus? Como que é o dom de Deus? Existe um projeto. A palavra já terminou. É só uma explicação. Veja bem, escuta bem. Eu vou te dar uma explicação de Deus. E como é que você vai buscar o meu dom agora? Escuta bem. Agora eu vou visitar minha igreja. Mas se eu chegar pertinho de ti, para te dar uma estrutura, você começa a bater, se espernear, eu mesmo vou entender que você não tem estrutura para receber meu dom. Porque se eu dobrar o meu dom em ti, eu te mato. Vocês entendem o que é buscar o dom de Deus? Você entende? Se Deus te visitar com 40, eu vou ter força para aguentar 80. Se Deus te visitar com 80, eu vou ter força para aguentar 160. Se Deus chegar com uma potência de 40 e você vai quase morrer ou matar quem está do teu lado, você vai ter 40 o resto da tua vida. Mas hoje eu lanço um desafio para os sábios que eu levantei por essa palavra. Eu quero te visitar não com 40, eu quero te visitar com 220, 380, 440. Eu quero fazer de você uma usina de energia, de poder e de glória. Você tem estrutura para te aguentar? Você me aguenta inteiro dentro de ti, sem bater e sem pular. Quem tem glória, dá glória. Agora veja também como que é o dom de Deus. Existe um projeto que são rápido. Sim, são projetos que são rápidos. Uma estrada vicinal é um projeto rápido que se faz e já começa a se usar. Você lembra? Olha lá no Rodonel. Você lembra quando começou a fazer? Quanta gente que não concordava. O que é isso? Onde está a cabeça? Quando que vai ter um fluxo de carro desse jeito? Hoje alguém que não é daquele tempo está dirigindo o carro, está na Bandeirantes e precisa ir para Castelo. Tem o Rodonel. Então ele serve como uma interligação. Então vai ter projeto que eu vou começar na tua vida e a partir de hoje eu já vou terminar. Mas tem projeto de dom, de virtude, de estrutura que Deus vai te dar e os anos vão acabar. Glória ao nome do Senhor. Alguns que olhando poderão não entender, mas no futuro, aleluia, no congestionamento, no trânsito, vão entender que o que eu criei hoje não era para o dia de hoje, é para o futuro. Você acredita nisso? A igreja consegue acreditar nisso? É a mesma coisa quando vai criar uma hidrelétrica. É o IBAMA que contesta, é os recursos humanos, é o ambiente, a sociedade ambiental. Vai matar as cobras, vai matar as formigas, vai matar o jacaré, vai acabar com a fauna. Não concordo. Lança projeto
nós tem um projeto, não, nós tem que fazer. E começa-se a construção. E quando vai a construção, é um operário que morre, é outro que morre. E alguém fala, eu não falei, está causando morte, está causando prejuízo. Mas quando termina a construção, e quando começa a chegar a época do apagão, e todo mundo fala, agora eu não tenho energia, as turbinas começam a girar. Glória o nome do Senhor. Eu fui implantada tantos anos atrás, mas agora eu vou mostrar a minha força. Você acredita nisso? Então tem coisa que eu vou cantar hoje de você, que não é para manifestar hoje, mas lá na frente a minha glória te tomará. Vocês estão entendendo de que forma busca o nome de Deus? Mas o servo de Deus vai fazer oração e vamos esperar os dons de Deus. Juntos, no nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em oração. Nesta terra, uma alma, um ser, um espírito que consiga vencer um coração amoroso. Porque se lançar uma pedra no coração que tem amor, ele devolve uma flor. Se lançar uma crítica no coração que tem o amor, ele devolve uma resposta de misericórdia. Se lançar a morte, aleluia, no coração que tem o amor, ainda que a morte queira entrar, o amor, ele é o símbolo da vida.